meus jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio trazendo mais uma aula de História para a turma do 6º ano. Meus jovens, observaram que eu estou de máscara? É isso mesmo. É isso mesmo, meu jovem. Eu estou me cuidando. Eu vou retirar ela agora porque todos os objetos aqui em casa já foram higienizados. Mas eu quero pedir para você que continue se cuidando, continue levando a sério os hábitos de higienização, certo? E leve esses atos na sua educação para o resto da sua vida, meu jovem. Se cuide, meu jovem, e cuide das pessoas que você ama, tá bem? Então, meu jovem, é isso. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula online. Quero deixar um recado para você, dizer que nas próximas aulas, que vão ser por videoconferência, nós vamos estar corrigindo todos os exercícios que foi mandado aí desde a primeira videoaula até hoje, tá bem? E hoje nós vamos falar do capítulo 6 do Império Macedônico. Então, meu jovem, já pega o caderno, já pega a apostila e vamos para a aula. Então, meu jovem, voltando às nossas aulas, hoje a gente vai falar de uma cidade-estado que ficava também na Grécia, mas não era muito considerada muito grega. Pelos próprios gregos da cidade de Atenas e Esparta, as pessoas da cidade da Macedônia eram consideradas um pouco grosseiros e mal educados. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que no século IV a.C., a supremacia militar e política da região ficava na cidade de Atenas. E como vocês podem ver na imagem, a parte verde é todo o território que ficava sob o domínio de Atenas. Então imagine uma cidade minúscula com ter o domínio sobre um vasto território. Então, para exercer esse seu predomínio sobre essas áreas, Atenas criou a Liga de Delos, que era inclusive para proteger os seus interesses. Já a sua rival Esparta criou a Liga do Peloponeso para tentar se defender ali das aspirações políticas e militares de Atenas. Então, meu jovem, entre esse conflito de interesses, acabou acontecendo uma guerra entre os próprios gregos, que foi conhecido como a Guerra do Peloponeso. Então, após vários anos sendo travada a guerra, inclusive os próprios macedônios lutaram ao lado dos espartanos nessa luta, acabou que essa guerra enfraqueceu as cidades-estados gregas. Então, Atenas e Esparta deixou de ser grandes potências porque foram desgastados pela guerra. E agora surge um novo império, o Império Macedônico, liderado principalmente pelo rei Filipe II, que conta-se na história como nessa época a usurpação do poder para tomar o poder, muitos reis matavam, torturavam, faziam assumir pessoas. O próprio rei Filipe II ele é acusado de matar 3 meio-irmãos para ir assumir o trono sem ter ninguém para disputar com ele. O rei Filipe II, aproveitando aí desse enfraquecimento das cidades-estados gregas, acaba expandindo seu poder e conquistando um vasto território sob o poder do Império Macedônico. E aí, meu jovem, após a sua morte, quem tem sucessão no Império Macedônico é o seu filho, Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Quando ainda era jovem, seu pai, Filipe II, que estava preocupado com a sua educação, ele contrata um filósofo chamado Aristóteles, aquele mesmo que você já estudou em filosofia, para estar educando aí em vários aspectos o jovem Alexandre. E nesse contato com o filósofo Aristóteles, Alexandre acaba despertando o gosto pelo conhecimento, o gosto por livros, bibliotecas. Então, meu jovem, ao longo de várias cidades conquistadas, ele construía tanto cidade quanto construções gregas. Meus jovens, o Alexandre ele tinha também aspirações expansionistas, ele queria crescer o seu império, crescer o seu poder. Então ele sai ali numa jornada de conquistas que vai desde o Egito, conquista também parte da Ásia Menor, Oriente Médio e até a Índia, onde teve várias batalhas violentas, mas ele por fim conseguiu vencê-los. Alexandre o Grande ele constrói um império muito vasto, conhecido como um dos maiores impérios da antiguidade, que pegava ali desde a Europa, partes da África e da Ásia também. Em meio às conquistas, o próprio Alexandre ele tinha uma preocupação. Ele solicitava para seus soldados que nas conquistas de várias cidades eles não praticassem o saque nem a pilhagem, que é você sair roubando tudo que você vê pela frente, invadir casa, sair usurpando tudo, para que a população dominada não se revoltasse, porque a semente da revolta
é a injustiça. Então ele queria que seus soldados não praticassem isso para agradar a população local. E para agradar os soldados, ele tentava ali sempre fazer festas e banquetes às conquistas militares. Dessa forma, ele tentava agir de uma política da diplomacia, tentar conquistar sem promover a guerra, tentar conquistar na paz. E aí, meu jovem, preocupado também com a forma de administração, em vários lugares que eles dominavam, muitos deles ficavam sob o governo do próprio Alexandre. Em outros casos, ele pegava o líder derrotado, seja por simpatia, seja por questões políticas, e deixava ele no poder sob a tutela do Alexandre, ou muitas vezes eles pegavam seus líderes generais e faziam casamento com as filhas de reis de locais conquistados. Sendo assim, ele ia criar uma aliança sanguínea entre o Império Macedônico e aquela nova terra conquistada. E aí, como seu império era muito grande e existia várias culturas que era difícil ter o controle, ele criou uma medida administrativa que acabou beneficiando o comércio. Ele cria uma moeda chamada a efígie de Alexandre, onde ela é cunhada com a sua face. Então essa moeda agora ela é válida em todo o território conquistado pelos macedônicos. Então, se você quer comercializar, você já tem a própria moeda. Então, jovens, nós podemos considerar que Alexandre ele foi um difusor da cultura helênica. Por quê? Toda a cidade, toda a região que ele conquistava, ele tentava construir cidades, prédios semelhantes à arquitetura da Grécia, para tentar helenizar o mundo. Ou seja, ele levava as influências gregas para todas as suas terras conquistadas. Porém, meu jovem, o Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, tem um período curto. Ele dura apenas 11 anos, porque o Alexandre ele foi acometido de uma doença chamada de tifo, que é um tipo de infecção contagiosa que na época ainda não se tinha cura para isso, nem tratamento. Então, como Alexandre não deixou nenhum filho, nenhum sucessor, acabou que no seu império conquistado ocorreu várias disputas internas pelos seus sucessores, quem dominaria tal região. Aí acabou que enfraqueceu o Império Macedônico e ele foi entrando em declínio aos poucos. No entanto, vários dos seus sucessores acabaram valorizando ainda mais o seu legado. Por exemplo, nas conquistas de Alexandre no Egito, ele fundou uma cidade em sua homenagem, cujo nome é Alexandria. E após a sua morte, os seus sucessores construíram nessa cidade a maior biblioteca do mundo antigo. Então era um centro de estudo e irradiação da cultura helênica. Quem queria estudar agora matemática, astronomia, filosofia, medicina ou qualquer outra área do conhecimento, poderia ir à Biblioteca de Alexandria, que era considerada a maior do mundo antigo. Então, meu jovem, também nessa cidade, após a morte de Alexandre o Grande, foi construído também o Farol de Alexandria, uma construção gigantesca com mais de 120 metros de altura. Esse farol servia para orientação na navegação do Mediterrâneo e ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E por séculos, esse farol ele foi considerado a maior estrutura criada pelo homem na antiguidade. Então é isso, meus jovens, essa foi a nossa aula de hoje. Agora eu vou estar deixando para vocês os exercícios da semana. Você lá no seu livro didático 17, 19, 20, 22, 23 e 24. Já no caderno de atividades você vai estar produzindo o capítulo 6, certo, meu jovem? E lembrando que todas as correções nós vamos fazer nas aulas por videoconferência, tá bem? Então é isso, meu jovem, uma boa semana e bons estudos para vocês.